No ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 14 de março de 2025. Vamos ao destaque do dia: ampliar e renovar frota do SAMU. Quase 800 ambulâncias são entregues a cerca de 560 cidades em 21 estados brasileiros. Um investimento de mais de 243 milhões de reais do novo PAC. O presidente Lula afirma que o compromisso é colocar mais 2.000 ambulâncias nas ruas até o final do ano que vem. Se o cidadão tiver qualquer problema de saúde, ele pode chamar 192, que lá vão aparecer centenas ou milhares de pessoas bem instruídas, bem preparadas, com ambulância que parece um hospital, para evitar que essas pessoas morram. Você vai ouvir também Desenrola Rural. Dívidas de quem vive no campo estão sendo renegociadas com descontos de até 96%. Graziela Mendonça. Mais de 1 milhão de produtores podem negociar as suas dívidas, incluindo assentados da reforma agrária, pescadores, quilombolas e indígenas. E ainda serviços essenciais em regiões remotas do país. Expedição Marajó. Navio percorre 10 municípios, levando atendimento jurídico, psicossocial e acesso à documentação. Cleide Lopes. Um dos objetivos da iniciativa do governo é reduzir o número de pessoas sem o registro civil de nascimento na região. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Quase 800 ambulâncias do SAMU foram entregues hoje e vão beneficiar mais de 500 municípios em todo o país. O presidente Lula participou da cerimônia em Sorocaba, São Paulo. Com as entregas de hoje, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência passa a cobrir 90% da população brasileira. Num investimento de mais de 240 milhões de reais nos novos veículos. É a maior entrega de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência desde 2023. São 789 veículos para unidades do SAMU em 559 municípios de 21 estados. Entre os veículos, 703 são para a renovação da frota e os outros 86 são unidades de suporte avançado, as chamadas UTIs móveis. A meta do governo federal é renovar toda a frota e universalizar o acesso ao serviço até o fim de 2026. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou quantas pessoas devem ser beneficiadas com a entrega desta sexta-feira. Só essa entrega de hoje, que vai ser distribuída em vários estados do país, elas vão melhorar o atendimento para 20 milhões de brasileiros e brasileiras que vão ter o SAMU chegando mais rápido, com mais condições para a atuação dos médicos, dos enfermeiros e dos profissionais do SAMU. Essa expansão do SAMU que está sendo feita hoje reduz em vários municípios pela metade o tempo de espera para o atendimento do SAMU. O investimento total nas ambulâncias entregues é de 243 milhões e meio de reais. E os recursos são do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O presidente Lula lembrou que a criação do SAMU há mais de 20 anos foi um divisor de águas no atendimento à saúde e destacou que o governo quer continuar ampliando as entregas. Se a gente chega no tempo certo, a gente salva a vida. E é por isso que nós estamos aprimorando a compra de ambulância, modernizando, sofisticando. Se o cidadão tiver qualquer problema de saúde, ele pode chamar 192, que lá vão aparecer centenas ou milhares de pessoas bem instruídas, bem preparadas, com ambulância que parece um hospital, para evitar que essas pessoas morram. E até o final do ano que vem, vão colocar mais 2.000 ambulâncias na rua. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é médico, falou sobre a importância das ambulâncias para o socorro rápido dos pacientes. Poucos minutos de um AVC morrem milhões de neurônios do cérebro. Um sangramento que não seja interrompido pode levar a óbito.
E o SAMU, quantas vidas salvou? Aliás, não é só ambulância, é moto para chegar mais rápido, é helicóptero, é avião, é lancha. O serviço de atendimento móvel de urgência é gratuito, pode ser acessado pelo número 192. Ele funciona 24 horas e 7 dias por semana. De Sorocaba, em São Paulo, Luciana Colares de Holanda. Gestores dos estados e municípios já podem solicitar a ampliação ou renovação da frota SAMU 192 por meio da edição 2025 do PAC Seleções da Saúde. A etapa de inscrições vai até o dia 31 de março. O governo federal concluiu a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública, após ajustes e inclusão de sugestões dos governadores. Agora o texto será encaminhado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que reforçou o objetivo principal da PEC. Essa PEC, ela pretende, em linhas gerais, criar um SUS da segurança pública. Ou seja, o Sistema Único de Segurança Pública que estará na Constituição da República Federativa do Brasil, com recursos próprios e integrando todas as forças policiais do Brasil para combater a criminalidade organizada. A PEC acrescenta as guardas municipais na lista dos órgãos de segurança pública, formalizando o papel dessas corporações no policiamento. E o papel da Polícia Rodoviária Federal será ampliado, ficando responsável pelo policiamento ostensivo em rodovias, ferrovias e hidrovias federais. O texto que vai para o Congresso reforça ainda que não haverá qualquer ingerência nos comandos das polícias estaduais e nem mudanças na competência dos estados e municípios na gestão da segurança pública. Dar mais aos estudantes que têm menos. É o que pretendem o programa Partiu IFE e a Rede Nacional de Cursinhos Populares lançados essa semana. O objetivo é reduzir desigualdades e preparar estudantes em situação de vulnerabilidade para o mercado técnico e profissional. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Graciele Bittencourt, que está aqui nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, Graciele. E a gente vai começar falando sobre o programa Partiu IFE. Como é que ele vai funcionar? Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, o programa Partiu IFE vai funcionar como uma espécie de cursinho no contraturno da escola, voltado a estudantes do 9º ano do ensino fundamental público, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e aquelas cuja família tem renda per capita de até um salário mínimo. A ideia é corrigir desigualdades históricas já na educação básica. Foi o que destacou o presidente Lula em suas redes sociais. Vamos dar apoio financeiro, apoio didático, para que essa gente possa preparar aquelas pessoas que estão, muito necessitadas, que não têm condição financeira, que moram longe, que não puderem estudar. Essa gente vai ter a nobre chance de fazer um cursinho, disputar o Enem e ocupar uma vaga no Instituto Federal ou numa faculdade. E na prática, como é que vão ser essas aulas? Bom, Luciano, os estudantes terão aula de língua portuguesa, de matemática e ciências da natureza, além de oficinas e acompanhamento profissional. Tudo isso será ofertado dentro dos institutos federais. Eu conversei mais cedo com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo. Ela detalhou como vai funcionar. Nós estamos fazendo com que esses estudantes tenham 8 a 10 meses de aula no Instituto Federal, nessas disciplinas que as avaliações nos mostraram que é a maior fragilidade. Além disso, eles têm redação, eles têm monitoria, eles têm atendimento psicossocial, para que exatamente dê mais oportunidade para esses estudantes, para que eles possam disputar os processos seletivos dos institutos federais, um princípio de equidade e ação afirmativa na educação básica. Ao todo, 37 IFES já aderiram ao programa, além do Cefet de Minas Gerais e do Colégio Pedro II.
Cada unidade de ensino abrirá uma turma com 40 vagas, totalizando 650 turmas em todo o país. O investimento do governo no programa esse ano é de 115 milhões de reais para ofertar 26 mil vagas. Até 2027, o Partiu IFE deverá beneficiar 78 mil estudantes, com um investimento total de 463 milhões de reais. E, Graciele, o governo vai fornecer ajuda de custo para esses estudantes, não vai? Exatamente, Luciana. Os estudantes matriculados receberão uma bolsa mensal como forma de incentivo para concluírem o ensino fundamental, como afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana. Também apoiando o aluno, porque muitas vezes o aluno abandona o cursinho também, então nós estamos pagando também R$200 para o aluno, mesmo valor do pé de meia. Agora, Graciele, conta pra gente se as inscrições já estão abertas e o que os estudantes precisam fazer para participar. Olha, Luciano, cada IFE vai abrir seu próprio edital para selecionar os candidatos. Então, os estudantes precisam ficar de olho no site e nas redes sociais dos institutos federais, né, da região deles. E, além disso, os editais vão estar reunidos no site do Ministério da Educação. O endereço é gov.br/MEC. E nessa semana também foi lançada a Rede Nacional de Cursinhos Populares. Explica pra gente o que é. Essa iniciativa ela é voltada para estudantes em vulnerabilidade social, mas que estejam se preparando para ingressar no ensino superior por meio do Enem. Com um investimento inicial de quase 25 milhões de reais, a rede apoiará 108 cursinhos, já no primeiro ano, beneficiando 4.320 estudantes do Brasil. Luciano, obrigada. A gente agradece pelas informações e a participação ao vivo aqui na Voz, Graciele. Serviços essenciais chegando a quem mais precisa em regiões remotas do país. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania está levando os serviços públicos à população da ilha de Marajó, no Pará. O navio Cidadania vai percorrer 10 municípios da região até abril. Ações de saúde, emissão de documentos, atendimento jurídico e psicossocial. Essa será a segunda fase do programa. A embarcação, que conta com servidores públicos de várias instituições, vai percorrer ao todo 10 municípios, como explica a coordenadora de promoção de registro civil de nascimento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Letícia Chaihara. A gente sabe o quanto é importante para essa população que o Estado chegue até ela. Tem o pessoal da saúde com a vacina, tem palestras educativas, tem a regularização do CPF, por exemplo. A dona de casa, Edinalva de Castro Batista, já conseguiu colocar a documentação da família em dia durante a primeira fase do programa. Tirei a identidade do meu filho, troquei a certidão de nascimento da minha filha que estava errada, estou resolvendo questão de documentação de terreno. O arquipélago de Marajó tem cerca de 550 mil habitantes e um dos objetivos da iniciativa do governo é reduzir o número de pessoas sem o registro civil de nascimento na região, como garante a defensora pública do Pará, Mônica Belém. Este projeto leva diretamente às comunidades serviços essenciais que muitas vezes estão fora do alcance dessa população. Serviços jurídicos, emissão de documentos, educação em direitos e também educação ambiental. A primeira fase da expedição, entre 19 de fevereiro e 1º de março, totalizou 24 mil atendimentos. Reportagem Cleide Lopes. Imóveis públicos subutilizados que podem ser transformados em escolas, centros comunitários, hospitais e até mesmo moradias. Essa é a proposta do programa Imóvel da Gente, uma iniciativa do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Só para fins de moradia nos últimos 2 anos, a União repassou 850 imóveis, que beneficiaram 400 mil famílias do país. Segundo a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stucchi, uma das prioridades do programa é proporcionar a entrega de imóveis para as famílias mais pobres.
Então a gente tem trabalhado muito em parceria com o Ministério das Cidades, com o programa Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária. E aí trabalhando com a Secretaria de Periferias também no Ministério das Cidades, na lógica de titular famílias que historicamente já vivem nesses territórios e que já têm direito a essas áreas. Estados e municípios interessados em fechar parcerias com o programa encontram as informações no site gov.br/gestão sem o tio. Brasil contra fake. O Brasil promove em novembro, em Belém do Pará, a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E circulam informações falsas sobre suposta contratação da Organização dos Estados Ibero-Americanos pelo governo brasileiro para a organização do evento. Na realidade, o governo fechou um acordo de cooperação com o organismo internacional. Esse é o tema do quadro Brasil contra Fake de hoje. É falso que o governo federal tenha realizado contratações sem licitação para a organização da COP30, a Conferência do Clima que ocorrerá em Belém do Pará em novembro deste ano. O governo federal e a Organização de Estados Ibero-Americanos, a OEI, formalizaram um acordo de cooperação internacional com o devido respaldo técnico e legal, visando contratação de empresas para a estrutura e serviços necessários à realização da COP30. Essas contratações estão sendo feitas por meio de licitações que são publicadas no site do organismo internacional e anunciadas por aviso no Diário Oficial da União. O secretário extraordinário para a COP30, Walter Correia, explica como se dá a cooperação entre o governo federal e a OEI. Nós temos trabalhado com toda a transparência e dentro dos parâmetros dos órgãos de controle e fiscalização do Brasil. E temos também acompanhado detalhadamente todos os passos da licitação com as empresas que vão montar as estruturas da COP30 em Belém. O governo federal, bem como governos estaduais e prefeituras, atuam em cooperação com diversos organismos internacionais e multilaterais há muitos anos para receberem suporte em projetos específicos. A aplicação dos recursos pela Organização de Estados Ibero-Americanos é acompanhada pela Secretaria Extraordinária da COP30, abertos à auditoria e fiscalização do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, dentre outros. Outra desinformação sobre a COP30 diz respeito à estrada PA 020, batizada Avenida Liberdade, que não faz parte das obras voltadas para o evento e nem é de responsabilidade ou execução do governo federal. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake. Quem trabalha no campo muitas vezes atravessa dificuldades. Seja por conta do clima ou baixa produção, às vezes alguns produtores acabam entrando em dívidas com financiamentos e outros. E para ajudar esses agricultores a voltarem a acessar as políticas de governo, foi criado o Desenrola Rural, que já está em execução desde janeiro. Vamos saber na reportagem como participar desse programa. O pequeno produtor de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, Ivair Ribeiro, está finalmente podendo negociar uma dívida de mais de R$40 mil que contraiu com financiamentos rurais. E comemora poder virar essa página e investir de novo em seus negócios. E estou aí negociando uma dívida que há tempo tem essa dívida de Pronaf, para mim poder tocar minha propriedade de novo, acessar crédito no banco. Isso aí veio numa boa hora. O Desenrola Rural, o programa de regularização de dívidas e facilitação de acesso ao crédito rural da agricultura familiar, já está em andamento. Desde o fim de janeiro, mais de 1 milhão de produtores podem negociar as suas dívidas, incluindo assentados da reforma agrária, pescadores, quilombolas e indígenas. Para isso, podem procurar uma agência bancária e aproveitar os descontos, que chegam a 96%. E as dívidas podem ser parceladas em até 145 vezes. As condições são personalizadas. Theo Dias, procurador da Fazenda Nacional, explica quais débitos podem ser negociados. Não é só a dívida decorrente do crédito rural que pode ser negociada. Na PGFN, esse contribuinte agricultor familiar ou a cooperativa de agricultura familiar
pode ter o próprio crédito rural de safras passadas, inscrito em dívida ativa, mas também pode ter o ITR, o Imposto Territorial Rural, relativo a imóvel rural que ele detenha, pode ter imposto de renda, outros créditos de natureza tributárias, multas ou qualquer outro valor que ele esteja devendo à União. A produtora rural de Brasília, Maria Ribeiro, faz parte de uma associação e de uma cooperativa agrícola que vende alimentos para escolas públicas e sabe como é importante estar com o nome limpo para quem produz no campo. Para o produtor pequeno, sozinho, fica difícil. Então precisa ele ter o nome limpo, sim, para fazer um empréstimo de acordo com o que ele pode pagar. Theo Dias, procurador da Fazenda, lembra que o objetivo central do programa é levar de volta o crédito a quem precisa. Esse é o maior interesse do Desenrola Rural, é trazer esse contribuinte à regularidade junto à União, junto às instituições financeiras e ao mercado financeiro de modo geral, para que ele consiga participar do Plano Safra, do Pronaf, ter empréstimos facilitados para tocar a sua produção, conseguir investir na sua propriedade, conseguir produzir alimentos, conseguir empregar pessoas. Se você estiver inscrito na dívida ativa da União, pode acessar direto o site do Regularize, utilizando o seu CPF. O endereço é www.regularize.pgfn.gov.br. Já se a dívida for do Pronaf, Programa Nacional da Agricultura Familiar, ou outras adquiridas junto a bancos, é preciso procurar a instituição financeira para regularizar a situação. Se a dívida for referente ao crédito instalação, é preciso ir direto ao INCRA para quitar os débitos com desconto. Em caso de dúvidas ou dificuldades, sindicatos e entidades do setor podem ajudar no processo de renegociação. Reportagem Graziela Mendonça. Para saber mais sobre o programa Desenrola Rural, acesse o site gov.br/MDA. Amanhã é Dia do Consumidor e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, promove operação especial para proteger o cidadão. Até o dia 19 de março estarão sendo intensificadas as inspeções em itens como balanças de supermercados e pré-embalados como alimentos e produtos de limpeza. A operação também foca em produtos de segurança doméstica, como cadeiras plásticas monobloco, escadas metálicas, panelas de pressão e fogões a gás. A ideia é garantir que os produtos vendidos atendam às normas de segurança e qualidade e, assim, proteger os consumidores contra riscos e fraudes. Leonardo Rocha, assistente da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro, orienta o consumidor na hora da compra. Uma orientação importante que a gente passa para os consumidores é que privilegiem, adquirir produtos no mercado formalmente estabelecido, evitando camelôs, mercado informal, enfim, porque dessa maneira eles têm resguardada uma garantia de procedência do produto, exijam a nota fiscal do produto para que ele possa eventualmente reclamar posteriores danos relacionados àquele produto. E na ocorrência de qualquer tipo de acidente envolvendo qualquer produto, que esse evento seja relatado ao Inmetro. E o consumidor deve estar atento. Os produtos inspecionados devem ter o selo de conformidade do Inmetro, comprovando que passaram pelos testes de qualidade. Empresas que venderem itens fora das normas podem ter multas de até R$1,5 milhão de reais. Denúncias podem ser feitas pelo site inmetro.gov.br ou então pelo telefone 0800 285 1818. O Aeroporto Internacional de Dourados, no Mato Grosso do Sul, passou por diversas obras de melhorias inauguradas hoje. Foram 97 milhões de reais com recursos do Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Agora o Aeroporto de Dourados conta com pista de pouso e decolagem ampliada e revitalizada, novo pátio de aeronaves e uma pista para táxi aéreo. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou novos investimentos para a segunda etapa de ampliação e modernização do terminal local e em outros aeroportos do estado. São quase 1 bilhão de investimentos nesses próximos anos. Hoje, com a entrega do aeroporto de Dourados, 100 milhões de investimentos na requalificação da pista. Esse trabalho é fundamental
não só para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, mas sobretudo para o desenvolvimento do Brasil, tendo em vista a importância que tem hoje o Estado para a economia brasileira. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Boa noite, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votam para manter prisão do general Braga Neto. Superior Tribunal de Justiça condena desembargadores por participação em esquema de corrupção. Justiça Federal determina a regularização do funcionamento do SAMU em Maceió. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. Ministros da primeira turma do Supremo Tribunal votam para manter a prisão do general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro. O julgamento teve início na última sexta-feira, dia 7, e terminará às 11h59 desta sexta-feira. Marcelo Della Lívera. O voto condutor para a manutenção da prisão do general Braga Neto foi o do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. No voto, o ministro apontou que há fortes indícios e provas de que Braga Neto contribuiu em grau mais efetivo e de elevada importância do que se sabia anteriormente para o planejamento e financiamento de um golpe de Estado. O general integra o núcleo 1 da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que também é composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 acusados. A partir do próximo dia 25, a primeira turma do STF vai decidir em sessão presencial se aceita ou não a denúncia da PGR. 3 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, com sede no Rio de Janeiro, foram condenados por integrarem grupo criminoso que, em troca de propina, incluiriam empresas e organizações sociais em plano especial de execução da Justiça do Trabalho. O voto da relatora ministra Nancy Andrighi foi acompanhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Marcos Pinto da Cruz foi condenado a 20 anos e 3 meses de reclusão, José da Fonseca Martins Júnior a 16 anos e 3 meses e Fernando Antônio Zorra Zenon da Silva a 10 anos e 5 meses de reclusão. A Corte Especial do STJ decretou a perda dos cargos e os magistrados continuam afastados até a decisão definitiva. Segundo a ministra Nancy Andrighi, o caso revela uma associação criminosa complexa, integrada por desembargadores, advogados e membros do Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro, que atuavam de forma coordenada na prática de crimes como corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de capitais. A ação judicial de trabalhador submetido a serviço forçado deve ser retomada. A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larissa de Paula. O pedido de indenização feito por um trabalhador resgatado de situação análoga à escravidão em uma fazenda do Mato Grosso do Sul foi negado porque ele teria perdido o prazo para apresentar a ação. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, a sexta turma explicou que pretensões relacionadas à escravidão contemporânea não prescrevem e podem ser levadas à justiça depois do prazo normal das reclamações trabalhistas. Tribunal Superior Eleitoral nega registro de candidato a vereador de Niterói, no Rio de Janeiro. O candidato Carlos Alberto de Macedo pode estar envolvido em crime de violência política cometido em 2012. Fábio Ruas. Carlos Alberto teria assassinado um vereador eleito com o objetivo de assumir o cargo, já que era suplente na época. Ele estaria envolvido ainda com uma organização criminosa. O relator da ação, ministro André Mendonça, disse que a Justiça Eleitoral não pode fechar os olhos para organizações criminosas que buscam entrar na política. Justiça Federal determina que o Estado de Alagoas regularize o funcionamento do SAMU em Maceió. A ação partiu do Ministério Público Federal. Júlia Costa. O Ministério Público Federal entrou com a ação depois de apurar graves irregularidades no SAMU de Maceió.
Entre os pedidos do MPF estão a reposição de materiais e medicamentos, adequação das ambulâncias com todos os itens obrigatórios, garantia de EPIs aos profissionais e devolução aos cofres da União de verbas federais que não foram devidamente usadas para a prestação do serviço. De acordo com a decisão, o Estado de Alagoas deve adotar essas medidas em até 60 dias, sob pena de multa diária de R$50 mil. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto permite venda de medicamentos que não precisam de receita médica nos supermercados. Debate sobre violência doméstica marca a Semana do Dia da Mulher no Senado. Oferecimento de creche para quem tem filhos poderá ser critério na avaliação de universidades. Boa noite. Após um acordo entre os líderes sobre as prioridades da casa, senadores decidiram discutir um projeto que pode liberar a venda nos supermercados de medicamentos que não precisam de receita médica. O Conselho Nacional de Saúde, no entanto, é contrário à proposta, alegando automedicação e mascaramento de sintomas de doenças. A reportagem é de Érica Christian. De autoria do senador Efraim Filho, do União da Paraíba, o projeto libera a venda nos supermercados de remédios que não precisam da receita médica. A proposta prevê a atuação de um farmacêutico de forma presencial ou remota para esclarecer as dúvidas dos clientes. Ao citar o barateamento do preço, Efraim Filho reforçou que o projeto não é um libera geral. É exclusivamente para os medicamentos isentos de prescrição, medicamentos que já se adquirem no dia a dia, até pela internet. Para os supermercados, é exatamente aquilo que facilita a vida do cidadão, que promove a concorrência e abaixa o preço. O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, deverá seguir a recomendação do Ministério da Saúde para rejeitar o projeto pelos riscos da automedicação e do mascaramento dos sintomas de doenças. Não faz sentido nós termos a venda de medicamentos em supermercados sem um maior controle por parte do poder público e sem os rigores que a existência da farmácia exige. Exatamente pela polêmica, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, quer discutir o projeto em audiência pública. Hoje nós temos supermercados querendo vender medicamento e temos farmácia vendendo material de supermercado. Então, são interesses aí que a gente tem que avaliar nessa audiência pública. O projeto da venda nos supermercados de remédios que não necessitam de receita médica será discutido e votado na Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Relações Exteriores reuniu ex-presidentes do colegiado e o Itamaraty para discutir os desafios do Brasil no comércio global. Os participantes afirmaram que o diálogo com a comissão é indispensável para a condução de uma política externa democrática. Repórter César Mendes. Para aprender com os mais experientes, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Relações Exteriores, promoveu um debate entre os ex-presidentes do colegiado e o Itamaraty. Representando o chanceler Mauro Vieira, a embaixadora Maria Laura da Rocha disse que o diálogo com a comissão é indispensável para a condução de uma política externa democrática. O ex-senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, trouxe sugestões para aprimorar a atuação da comissão, por exemplo, a criação de um observatório internacional do Senado. E a ex-senadora Cátia Abreu, do Republicanos do Tocantins, criticou a guerra tarifária que está sendo implementada pelo presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump. Qual é a consequência para o nosso país em especial dessas atitudes que são feitas por esse presidente da hora que quer a qualquer preço e custo em 4 anos reindustrializar os Estados Unidos? O senador Nelsinho Trade disse que o Brasil não pode continuar reagindo de forma desarticulada às mudanças no comércio internacional e que Mato Grosso do Sul, um dos grandes exportadores do país, precisa de segurança e estratégia para se posicionar no mercado mundial. A oferta de creche como parte da avaliação das universidades foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais. O objetivo do projeto é proporcionar um avanço aos direitos educacionais, além de ampliar a igualdade entre os gêneros. A reportagem é de Marcela Cunha. A oferta de creche para alunos com filhos, professores e demais funcionários pode se tornar um dos critérios para a avaliação das universidades. Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto altera o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que verifica a qualidade das instituições e dos cursos, além do desempenho dos estudantes. A relatora, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, explicou que a Comissão de Educação, presidida por ela, dará a palavra final. Evidentemente, na Comissão de Educação, nós vamos apurar mais o mérito, que é bastante importante nesse momento em que o governo está se voltando, como também as entidades da sociedade civil, a questão da primeira infância. Tereza Leitão reforçou ainda que o novo indicador vai assegurar a igualdade de oportunidades entre gêneros, já que as mulheres geralmente são as responsáveis pelo cuidado dos filhos. Dados de 2024 do IBGE mostram que mais de 2 milhões de crianças com menos de 3 anos enfrentam dificuldades para conseguir vaga em creches. A semana de votações pós-carnaval no Senado foi marcada por intensa mobilização da bancada feminina para o andamento de uma pauta de interesse. O trabalho resultou na aprovação de propostas de enfrentamento à violência e redução de desigualdades, entre outros temas. O repórter Pedro Pincer tem as informações. Um dos projetos, aprovado em plenário, garante a reparação odontológica para vítimas de violência doméstica. A relatora, senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, explicou que a maioria das vítimas é agredida no rosto e atendida apenas de forma emergencial. E aí é onde entra esse projeto, que às vezes a dificuldade desses pacientes de ter acesso ao sistema SUS, a essas cirurgias plásticas reparadoras, a um tratamento ortodôntico que possa reparar as sequelas de toda essa violência. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado o projeto da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, que proíbe que condenados por violência doméstica se aproximem da casa ou do trabalho da vítima e de seus familiares. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, acatou ainda uma sugestão para tipificar como tortura a submissão reiterada da mulher a intenso sofrimento físico e mental. Porque classifico como uma das piores violências a tortura permanente que se pode efetivamente fazer em ambiente controlado, seja de forma psicológica, física ou sexual contra a mulher. Ao discursar sobre os 10 anos da lei do feminicídio, a líder da bancada feminina, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, pediu mais segurança e dignidade às mulheres brasileiras. Porque não está dando mais. Nós que estamos na ponta, convivendo com as mulheres, nós estamos sabendo que as pretas periféricas, aquelas que cuidam de família, do pai, da mãe, de todo, são essas que estão sendo abandonadas pelo Estado. A pauta de interesse feminino no Senado segue no Março Mulheres, com a entrega do diploma Berta Lutz dia 27, para premiar quem se destaca na defesa de direitos humanos e questões de gênero. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou os sistemas de prevenção e combate ao assédio de 69 universidades federais.
O trabalho revela que mais da metade das instituições não possuem políticas adequadas para enfrentar o problema. Entre 2021 e 2023, houve aumento de 44% nos processos judiciais sobre assédio sexual nesses ambientes, com cerca de 350 mil novas ações registradas. O TCU determinou que as universidades adotem providências para construir planos de prevenção e combate ao assédio. A política deve abranger protocolos de acolhimento, orientação, denúncias e de apuração dos casos. O trabalho também aponta para melhorias para as instituições que já têm programas relacionados ao tema. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Presidente defende mais investimentos para fomentar o esporte no país. Grupo brasileiro elege nova representação para a União Interparlamentar. Projeto garante cirurgias plásticas para as mulheres vítimas de violência. Boa noite. Comissão analisa a proposta que agiliza o acesso de mulheres vítimas de violência à cirurgia plástica reparadora. A repórter Paula Moraes tem os detalhes. A Comissão de Saúde da Câmara deve analisar uma proposta que busca agilizar o acesso de mulheres vítimas de violência a cirurgias plásticas reparadoras pelo Sistema Único de Saúde quando houver sequelas de lesões provocadas por atos de violência. Hoje, a legislação já obriga o SUS a fazer a cirurgia reparadora nesses casos com prioridade. A proposta, que já foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, coloca essa prioridade também na Lei Maria da Penha. O projeto estabelece ainda que nessas situações a mulher vítima de violência será encaminhada para a realização dos exames pré-operatórios após a indicação da necessidade de realização de cirurgia plástica pelo profissional de medicina. Em seguida, será encaminhada para a realização da cirurgia plástica reparadora, conforme classificação de risco e gravidade dos pacientes, a não ser que seja detectada alguma contraindicação para a realização da intervenção após análise dos exames pré-operatórios. Relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, ressaltou a importância dessas intervenções. Temos nos dedicado repetidamente à proteção e recuperação das condições de vida digna das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Não há como negar que garantir-lhes acesso em tempo hábil a procedimentos cirúrgicos, recuperação frente às lesões sofridas está entre nossas principais preocupações. As cirurgias plásticas reparadoras constituem frequentemente recursos fundamentais para a recuperação da saúde física e mental das mulheres vítimas de violência. Se passar pela Comissão de Saúde, o projeto que busca agilizar o acesso de mulheres vítimas de violência a cirurgias plásticas reparadoras pelo SUS ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Segurança Pública. Luiz Couto, do PT da Paraíba, alerta para o crescimento do feminicídio e da violência contra mulheres no Brasil. O deputado critica a demora na aplicação de medidas de proteção e defende o fortalecimento das políticas públicas para garantir a segurança das vítimas. Luiz Couto também denuncia o aumento da exploração sexual de crianças e adolescentes, destacando a necessidade de punição rigorosa para os agressores. Ele reforça que o combate a esses crimes exige ações efetivas do poder público e o compromisso da sociedade. O que nós verificamos é o crescimento assustador do feminicídio. São mulheres que são assassinadas e que as providências que são tomadas custam a serem realizadas. Isso é uma situação que nós não podemos aceitar. E outro problema que me traz aqui é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Cresce de forma assustadora essa situação. É importante que a gente tenha políticas públicas que possam dar qualidade de vida para essas pessoas. Então, nesse sentido, é que nós queremos que as políticas públicas estejam sempre antenadas. Padovani, do União, alerta para o aumento das invasões de terras em uma região disputada por indígenas e ruralistas, no oeste do Paraná.
O deputado defende a reintegração de posse determinada pela Justiça Federal de Umuarama, mas que foi suspensa pelo Tribunal Regional da 4ª Região. O deputado reafirma a necessidade de garantir a paz no campo e o respeito ao direito de propriedade. Padovani acredita que qualquer iniciativa para a criação de novas reservas indígenas deve ocorrer dentro da legalidade, sem violência ou desrespeito às decisões judiciais. Hoje, indígenas estão vindo invadir propriedades rurais no nosso estado do Paraná, no extremo oeste do Paraná. Nós estamos acompanhando de perto isso, nós queremos a paz no campo, nós sabemos que os indígenas são irmãos de etnias diferentes, mas nós não queremos aceitar e não podemos aceitar a violência no campo. Se vão ser construídas, se vão ser edificadas novas reservas indígenas, tudo bem, mas nós não aceitamos pela invasão, pela força, com a violência. Justiça. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa o Poder Judiciário de invadir as competências do Poder Legislativo. Ele afirma que o Supremo Tribunal Federal tem perseguido parlamentares por declarações feitas da tribuna, desrespeitando a liberdade de expressão e a imunidade dos congressistas. Carlos Jordi acredita que o equilíbrio entre os três poderes pode ser alcançado com a aprovação de projeto que responsabiliza ministros do STF por eventuais excessos. Segundo ele, o país passa por um período de violação das prerrogativas parlamentares por parte daqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Isso significa que nós não podemos ser processados, nem penal nem civilmente, quando estamos na função legislativa, quando estamos usando a tribuna. Ainda que não estejamos na tribuna, estejamos investidos na condição de deputados. O Supremo Tribunal Federal há muito tempo vem avançando, violando as nossas prerrogativas, usurpando competências. O parlamento é o maior símbolo de representatividade do povo brasileiro. E hoje, até mesmo parlamentares que usam a tribuna estão sendo perseguidos, indiciados, não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas também pela própria Polícia Federal. Relações Exteriores. Grupo brasileiro elege novos representantes para a União Interparlamentar, entidade que reúne parlamentares de 180 países. A repórter Mônica Tati tem as informações. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é o novo presidente da representação brasileira junto à União Interparlamentar pelos próximos 2 anos. E o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, foi eleito vice-presidente para o biênio 2025-2026. O Brasil integra a União Interparlamentar desde 1954 e a cada 2 anos elege um novo colegiado para conduzir o grupo. A União Interparlamentar possui 180 países filiados e é a única entidade que representa deputados e senadores do mundo inteiro. Cláudio Cajado explica a situação da entidade. O objetivo primordial da UIP é fazer parte, pelos respectivos parlamentos dos países membros, dos organismos internacionais. Então, a UIP faz com que esses organismos internacionais e as participações dos debates tenham a presença de representantes dos parlamentos. Então, nós temos aí assentos na ONU, na OEA, na OIT, na OMS, e temos também as nossas próprias reuniões dentro das nossas comissões e dentro das nossas Assembleias Gerais. A União Interparlamentar foi criada em 1889 e tem como objetivo facilitar a diplomacia entre os representantes dos congressos de vários países para promover a paz, a democracia e o desenvolvimento sustentável ao redor do mundo. As ações da organização pretendem tornar os parlamentos mais efetivos e inovarem ações que tragam melhorias de vida para a população nas áreas de mudanças climáticas, direitos humanos e igualdade de gêneros, entre outras. Segundo Cláudio Cajado, a participação do Brasil nas discussões promovidas pela UIP é essencial. E nós não só trocamos experiências como informações, mas, acima de tudo, nós trazemos um conjunto
através das nossas assembleias, de tomada de decisão do que esses parlamentares pensam para repercutir e transmitir aos seus respectivos parlamentos um conceito que seja a maioria dos que integram o IP. E isso é muito importante porque você facilita não apenas o debate, mas a tomada de decisão na hora que os parlamentos têm que decidir por iniciativa dos chefes de Estado. Como exemplo do trabalho do Grupo Brasileiro na União Interparlamentar, no ano passado a Câmara dos Deputados coordenou o Hub de Ciência de Dados em Parlamentos, em parceria com a UIP, e elaborou um conjunto de diretrizes para o uso da inteligência artificial. O objetivo foi criar guias com recomendações e explicações para profissionais de diferentes níveis hierárquicos no uso responsável da tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Economia. Kleber Verde, do MDB do Maranhão, destaca a importância da reforma tributária aprovada pelo Congresso após quase 3 décadas de debates sem avanços. Ele afirma que a nova legislação, além de simplificar a cobrança de impostos, reduz a burocracia e dá maior transparência em relação ao valor pago por cada cidadão. Kleber Verde também aponta o fim da guerra fiscal entre os estados e o incentivo à geração de empregos como consequências de um ambiente mais favorável para investimentos, após a aprovação da reforma tributária. O deputado acredita que as mudanças implementadas colocam o Brasil no rumo do desenvolvimento econômico. O que nós estamos buscando aqui, ao mesmo tempo, é criar uma condição de simplificação, de criar perspectiva de oportunidade para todos os estados do país e, ao mesmo tempo, fomentar para que capitais internacionais, para aqueles que queiram investir em nosso país, gerar emprego, criar indústria, criar novos postos de trabalho, possam fazê-lo. Ou seja, o emprego é algo que nós entendemos que é urgente, que nós possamos avançar, ampliar, porque o que traz dignidade para uma família é justamente o trabalho. Então, nesse quesito, entendemos que a reforma tributária, além de simplificar os impostos, vai criar toda uma perspectiva de oportunidade para que os estados possam atrair novos investimentos e novas frentes de trabalho que, eventualmente, atendam aos interesses de todos os brasileiros. Por outro lado, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, critica a reforma tributária aprovada em 2024. Ele entende que o texto é inadequado e traz impactos negativos para o setor de serviços. Além disso, o deputado aponta que a reforma vai tirar a autonomia de estados e municípios. Nós ainda não conseguimos mensurar em números reais qual será o impacto financeiro para os próximos 10 anos. Mas ela já começa trazendo um desconforto para o mercado, tanto interno quanto para o mercado internacional. Quando você tira a autonomia dos estados e municípios, você cria um grande risco. Eu costumo dizer que essa reforma trouxe um carrinho de benefícios e uma carreta de problemas. Porque nós estamos falando não do grande empresário, nós estamos falando do consumidor final, da pessoa que sobrevive com um salário mínimo, da pessoa que não tem sequer um salário mínimo, que come o que produz diariamente. Essa pessoa está vivendo sobre a incerteza do futuro nacional. Na avaliação de Zé Trovão, apesar de a reforma tributária ter trazido alguns benefícios, ela vai dificultar ainda mais a vida dos brasileiros. De acordo com o parlamentar, o governo não calculou os impactos econômicos e sociais das medidas, porque seu foco era apenas político. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, alerta que a demora para votar o orçamento federal prejudica o planejamento estratégico do Brasil e as políticas públicas, além de impactar de forma negativa os compromissos assumidos com 45 categorias de servidores. Maria do Rosário defende maior transparência no debate sobre o orçamento e reforça que a aprovação da peça é responsabilidade do Congresso Nacional. Ela afirma que o Executivo tem trabalhado pelo crescimento do país, mas precisa do orçamento para articular suas ações. Desenvolvimento regional. Preocupado com a proliferação de javalis no Brasil, Pezente, do MDB de Santa Catarina, salienta que o animal se tornou um problema nas lavouras devido à falta de predadores naturais e à agressividade do animal. Segundo ele, a única forma de controlar a população de javalis é por meio da caça. No entanto, o Pezente acusa o governo federal de dificultar a renovação das licenças para a caça legal. O parlamentar pede que o IBAMA desburocratize o sistema de controle e que o Exército Brasileiro facilite a aquisição de novas armas.
O javali traz uma série de problemas. Ele destrói plantações, come animais domésticos, traz ameaças inclusive para a vida humana, porque é um animal muito agressivo, muito perigoso. E ainda assim, há brasileiros de muita coragem que resolvem se embrenhar nos matos e nas plantações, arriscando inclusive a sua própria integridade física para abater esses animais. E a única maneira eficaz de controlar essa população. Esses caçadores, eles estão fazendo um bem ao país, ao setor produtivo, e não podem ser encarados como se inimigos da nação eles fossem. Esporte. Para o presidente da Câmara, o investimento em atividades esportivas garante retorno à sociedade. Hugo Mota recebeu deputados da bancada do esporte, atletas e ex-atletas que defenderam proposta com incentivos e benefícios fiscais para o esporte brasileiro. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu mais investimentos para o esporte brasileiro. Segundo ele, é preciso avançar no tema e superar os desafios da falta de recursos para o setor. Mota recebeu o ministro dos Esportes, André Fufuca, parlamentares e atletas para debater o projeto de lei complementar que garante incentivos e benefícios fiscais permanentes para o fomento do esporte brasileiro. A questão do esporte, nós precisamos avançar, temos muitos desafios pela frente. Aqui está o exemplo que orgulham tanto o país, mas do ponto de vista do esporte na ponta mesmo, como uma atividade de lazer, uma atividade de convívio social, de prevenção em saúde. Investir no esporte, sempre o retorno ele é muito bom para a sociedade. O texto, na prática, revoga a lei de incentivo ao esporte, que permite que recursos provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos das diversas manifestações desportivas e paradesportivas por meio de doações e patrocínios. A lei atual estabelece que esses benefícios sejam revistos a cada 5 anos e, por se tratar de uma lei ordinária, pode ser alterada por maioria simples dos votos. Com o projeto de lei complementar, há uma maior perenidade aos incentivos e com a necessidade de maioria absoluta para eventuais mudanças na legislação. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que foi ministro do Esporte, afirmou que há urgência de se votar a proposta. Segundo ele, é importante ampliar o incentivo ao esporte e garantir mais recursos financeiros ao setor. Vai ser um projeto de lei complementar muito simples, vai ser feito em diálogo com o governo para que nós possamos ter uma síntese que não terá oposição nem governo. Está aqui o deputado Luiz Lima, que é do PL, está aqui o deputado Carreiras, que é do PSB, para dar 2 exemplos de deputados de esquerda e de direita, que de mãos dadas construiremos essa votação da prorrogação da permanência da lei de incentivo ao esporte. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, que foi nadador olímpico, defendeu que os incentivos de renúncia fiscal para o esporte sejam os mesmos que existem para o setor cultural, como previsto na Lei Rouanet. Pessoas jurídicas podem deduzir até 4% do imposto devido para o incentivo a produções culturais. Já para o esporte, a legislação atual prevê até 2%. Eu vou só citar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, agora, o Oscar. O Oscar nos Estados Unidos teve 16 milhões de televisões ligadas. A final do Super Bowl, 56 milhões de televisores ligados. O esporte é entretenimento, o esporte é educação, o esporte é união e o esporte é o maior movimento humano que une as pessoas. Eu não vi nenhum projeto de cultura unir da pontinha da direita à pontinha da esquerda. E o esporte consegue essa façanha. A ex-ministra dos Esportes, Ana Moser, afirmou que a reforma tributária aprovada pode colocar em risco a lei de incentivo ao esporte, já que está previsto, em casos de déficit fiscal, que benefícios fiscais não poderiam ser renovados, o que prejudicaria os incentivos, que precisam ser renovados a cada 5 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Consumidor. Beto Richa, do PSDB do Paraná, defende a criação de um marco regulatório do telemarketing para proteger os consumidores de ligações que incomodam e invadem a privacidade. Ele sugere a criação de regras rígidas para restringir chamadas indesejadas em telefones fixos e celulares. Em um cenário de avanço tecnológico constante e aumento exponencial no uso de telefones celulares, nós observamos também um crescimento significativo no número de chamadas indesejadas. Essas práticas, além de invasivas,
tem gerado um considerável desconforto e perturbação na vida cotidiana dos cidadãos, afetando a privacidade, tranquilidade e, em certos casos, até a saúde mental. Autor do projeto, Beto Rich explica que a matéria estabelece novas diretrizes para o setor e prevê multas para empresas que descumprirem os limites estabelecidos. O parlamentar explica que o objetivo da proposta é reforçar a proteção dos consumidores brasileiros. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Alan de Souza e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.